Olá, acadêmicos! Na aula de hoje, iremos refletir sobre alguns conhecimentos básicos para você conseguir entender os conceitos de administração financeira dentro de uma empresa. Você observará que cada um tem a sua respectiva função e características. Dentre os conceitos que abordaremos está o que é capital de giro, o que são as receitas, o que são as despesas, o que vem a ser lucratividade e rentabilidade. E também o que são os indicadores financeiros e para que eles servem. O capital de giro abrange a administração das contas circulantes da empresa, incluindo ativos e passivos circulantes. Ele é usado para financiar a continuidade das operações da empresa, seja para aquisições para o estoque ou para as despesas operacionais. As receitas são as entradas de caixa oriundas das vendas dos bens e serviços produzidos pela empresa. As despesas são as saídas de caixa e podem ser analisadas em conjunto com os custos da empresa. A lucratividade representa os ganhos referentes às vendas, ou seja, após as vendas e as deduções relacionadas às despesas e custos, quanto sobra para a empresa. Podemos apurar o percentual da lucratividade a partir da divisão entre o lucro líquido e as vendas totais da empresa. Entre os indicadores destacam-se a liquidez, a atividade, o endividamento e a lucratividade, os quais, a partir do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício, a empresa pode calculá-los. Capital de giro significa capital de trabalho, ou seja, o capital necessário para financiar a continuidade das operações da empresa, como recursos para financiamentos para clientes, recursos para manter estoques e recursos para pagamentos de fornecedores, pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas operacionais. Em relação aos indicadores, um destaque devemos dar ao que chamamos de liquidez, que vem a ser a capacidade de transformar um ativo, bens ou investimentos, em dinheiro. Quanto mais rápido por essa conversão, mais líquido será. Por exemplo, a poupança tem alta liquidez, pois o resgate do dinheiro é feito quase que instantaneamente. Basta solicitar o resgate e o dinheiro está na sua conta. Títulos públicos. A liquidez é média, pois as vendas só ocorrem uma vez na semana. Existe uma data final para o resgate. Os fundos de investimentos. A liquidez varia em média para alta. Depende muito do fundo. É necessário entre 1 a 4 dias para o dinheiro estar disponível na conta. Imóveis. A liquidez é baixa, pois muitas vezes demora dias ou meses para vender um imóvel pelo preço que realmente vale. Ações. Depende do ativo, mas a liquidez geralmente é alta. Agora que você já refletiu sobre o que vem a ser a liquidez, vamos falar de outros dois conceitos importantes que chamamos de rentabilidade e lucratividade. Primeiramente, se faz necessário diferenciá-los. Lucratividade é um percentual que indica o ganho obtido sobre as vendas realizadas. Para calculá-lo, basta dividir o lucro pelo total das vendas e multiplicar por 100, ou seja, lucratividade é igual lucro líquido dividido pela receita bruta vezes 100. Rentabilidade indica o percentual de retorno do investimento realizado na empresa. Seu cálculo também é muito simples. Basta dividir o lucro líquido pelo capital investido e multiplicar por 100, ou seja, rentabilidade é igual lucro líquido dividido
por investimento total vezes 100. Enquanto a lucratividade demonstra os ganhos imediatos do negócio em um período específico, um mês, um semestre, entre outros, a rentabilidade nos dá qual é o retorno sobre os investimentos que foi feito na empresa a longo prazo. Vender demais nem sempre será sinônimo de rentabilidade, podendo até camuflar alguma situação problemática. Se um produto está sendo vendido por um preço e depois é aplicado um desconto a esse preço, isso gera um percentual de aumento nas vendas, que pode não ter significado para o faturamento total das despesas. Vender muito por um preço menor pode até reduzir a receita, em vez do efeito contrário. É preciso ter cautela ao definir estratégias de preço ou promocionais para evitar situações que, definitivamente, não sejam interessantes para o negócio. Em resumo, a lucratividade nos responde se o negócio está justificando ou não a operação, ou seja, se as vendas são suficientes para pagar os custos e despesas e ainda gerar lucro. Como a lucratividade é dada em percentual, torna-se bastante útil para a comparação de empresas, mesmo de tamanhos ou setores distintos. Agora, vamos refletir um pouco sobre o que vem a ser despesas fixas e despesas variáveis. Para saber se uma empresa ou mesmo um produto é rentável, é preciso saber os ganhos obtidos. Superam, no caso do produto, o investimento feito no estoque dele. No caso da empresa, o investimento feito na própria empresa. Uma empresa pode ser lucrativa e ainda assim não ser rentável. Daí a importância de perceber as diferenças. Custos e despesas fixos operacionais são custos e despesas que permanecem iguais, mesmo se reduzir ou aumentar o nível de produção. Custos e despesas variáveis operacionais são custos e despesas que variam proporcionalmente ao nível de produção. Assim concluímos que os custos fixos existem mesmo que não haja produção. Exemplo, preço de aluguéis, salários, impostos. Já os custos variáveis, estes custos têm seus valores alterados em função do volume da produção. Agora que você já sabe diferenciar custo fixo de custo variável, vamos falar um pouco sobre os índices de liquidez. Primeiro você precisa entender que eles representam a capacidade de pagamento da empresa. Ou seja, quanto maior o índice, melhor, pois indica uma melhor situação financeira diante das obrigações da instituição. Dentre os índices, destacamos o índice de liquidez geral, o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez seca. Vamos entendê-los. O índice de liquidez geral mostra os recursos existentes para cobrir cada R$ de obrigação da empresa. Índice de liquidez corrente demonstra os recursos existentes no ativo circulante para cada R$ de obrigações do passivo circulante. Já o índice de liquidez seca evidencia quanto a empresa pode saldar de suas dívidas de curto prazo, sem dependência de seus estoques. Este índice também é utilizado para medir a necessidade de financiamento do capital de giro da organização. Exemplo, para o caso de uma empresa que possua R$ 3.000 em ativos circulantes e R$ 1.000 para passivos circulantes, seu índice de liquidez corrente será 3. Isso significa que a cada R$ de obrigações, a empresa possui R$ 3 em direitos, ou seja, a empresa apresenta liquidez.
Agora, vamos discutir um pouco sobre os índices de rentabilidade, dando um destaque especial a 3 deles, que são margem de lucro operacional, margem de lucro líquido e retorno sobre o patrimônio líquido. Os índices de rentabilidade mostram a capacidade da empresa de reinvestir, ou seja, de se autofinanciar. Como estamos tratando de rentabilidade, observe que, para esses indicadores, o resultado é classificado como quanto maior, melhor. A margem de lucro operacional mostra quanto representa o lucro operacional em relação às vendas da empresa. Já a margem de lucro líquido demonstra quanto representa o lucro líquido em relação às vendas. E a margem de lucro líquido evidencia o retorno do capital próprio aplicado na empresa. Calculamos a margem líquida da empresa dividindo o lucro líquido pela quantidade de vendas e multiplicando por 100, sendo lucro líquido o resultado líquido após o pagamento de impostos e despesas financeiras. Vendas refere-se tudo o que foi vendido pela empresa, líquidas de impostos, abatimentos e devolução. Acabamos de verificar que para calcular a margem líquida basta dividirmos o lucro líquido pelas vendas e o resultado multiplicar por 100. Mas lembre-se, como estamos falando de um índice, a unidade de medida será sempre expressa em porcentagem. Veja o exemplo. Imagine que uma empresa gerou uma receita de R$ 3.500.000 e um lucro de R$ 450.000. Como determinar a margem líquida? Como vimos agora há pouco, para achar a margem líquida, dividimos o lucro pela receita e multiplicamos por 100. Dentre os valores apresentados no enunciado, teremos uma margem líquida de aproximadamente 13%, o que significa que o lucro líquido é em torno de 13% das vendas. Quanto maior o lucro líquido, maior será essa relação de retorno sobre as vendas. As empresas que são mais lucrativas possuem margem líquida maiores. Entretanto, o resultado deve ser analisado dentro de um contexto maior, comparando com os concorrentes e com os fatores externos. Muitas empresas sacrificam a margem para obter mercado. Por exemplo, neste caso, o ganho de mercado pode ser compensado por lucros futuros maiores. Em resumo, pense assim: se a empresa tem 13% de lucratividade, quer dizer que a cada R$ 100 vendidos, lhe sobram R$ 13, depois de paga todas as suas despesas. Chegamos ao final dessa aula, bons estudos e até o nosso próximo encontro.